Isso. A importância da compreensão do texto bíblico. Queria saudar primeiro a igreja que está localizada, com a graça e paz do Senhor, amém? Essa aula para mim é um desafio, porque não é muito fácil, não é muito simples. Não estou aqui pedindo desculpa, ok? Porque quando a gente assume o culto, a gente não pode ficar pedindo desculpa, porque quem fala por nós é o Espírito Santo de Deus, a gente precisa crer nisso. Só que essa aula, para mim, é de suma importância, e quando ela veio para mim, eu falei assim, caramba, Diogo, é uma aula que eu preciso também cada dia me debruçar. Quero te deixar bem claro para os irmãos, e que os irmãos fiquem bastante à vontade, que não vai ser apenas em uma aula que os irmãos irão ter acesso a como compreender ou como interpretar um texto bíblico com o ofício de aconselhamento bíblico. E por que isso é importante? A nossa aula seria a quarta, mas não, houve alguma divergência. A importância da compreensão do texto bíblico. Pode passar a imagem? Aqui é uma imagem que às vezes nós vamos trabalhar com um conceito ou com a definição da palavra hermenêutica. Talvez você se pergunte, o quê? Hermenêutica. Mas o que é isso? O que é hermenêutica? Eu só vejo isso no seminário. Não, você faz isso constantemente. Não tenha dúvidas disso. Se nós olharmos para essa imagem, o que vem à sua mente quando olha essa premissa aqui, ou essa frase, ou essa oração? No smoking in desire. Ele está dizendo o quê? Alguma nuance bonita? Não fumar nessa área? Ok! É exatamente isso que eu quero dos irmãos. No smoking in desire. O camarada aqui agora ficou na onça, ficou preocupado. É o que? Não fume nessa área, ou nessa área eu não posso usar smoke. Vamos para a próxima? Isso é hermenêutica. E agora? O que isso significa? Não fumar. Então nós vemos que na hermenêutica a gente precisa de alguns contextos para que a gente possa interpretar o texto bíblico. Certa feita, eu voltando de Alagoas com a minha família, e aí é interessante que quando, não sei quantos aí já andaram de avião, mas quando o avião está bem alto, você não vê apenas o céu, o sol ou a lua, dependendo do horário da viagem, ou as nuvens. E se estiver muito carregado, os raios, né? Você torce para não pegar um avião, mas constantemente pega, não tem jeito. Mas o que eu quero chamar a sua atenção dessa paisagem que eu tive quando estava voltando de Alagoas, chegando ao Rio de Janeiro, e o nosso voo, precisamente, ele é desembocar no Santos Dumont, ele é desembarcar no Santos Dumont. E todo mundo sabe que Santos Dumont ele é praticamente uma ilha, né? E aí, quando estávamos para descer, a gente não via nada, a não ser nuvens, e quando a gente estava cada vez mais descendo, a gente podia contemplar a beleza da nossa cidade maravilhosa. É claro que você não vai ver os tiros, os assaltos, as mortes, que infelizmente se estragam nessa cidade. Mas, lá no alto, a gente consegue vislumbrar a maravilha da nossa cidade, onde montanha e mar se encontram. Isso é maravilhoso, é estonteante. E o meu filho, numa determinada hora, porque ele estava apenas com acesso daquela janelinha, ele falou assim: vamos pousar na água. Eu falei: Lucas, fica quieto, não vamos pousar na água. Vamos pousar na água sim, papai. E ele está aqui, né? Ele está até rindo ali. Eu nem apresentei, né? Desesperado, a minha esposa, a Carlinha, né? Está grávida, aí vai vir o Samuel, mas o profeta. Temos o Lucas e a Dona Maria, tem uma sogra, a mãe do Diogo, né? Então, ali os irmãos já conhecem, né? E aí, ele por umas 3, 4 vezes, ele falou assim: vamos pousar na água, papai. Tinha uma senhora na nossa frente que falou assim: ai meu Deus, ninguém cala a boca dessa criança. Porque a mulher já estava ficando desesperada, né? Meu Deus, vamos pousar na água. Mas era o acesso que ele tinha, a visão que ele tinha, por ele ser menor, ele não conseguia vislumbrar, nem eu, né? Pelo lado que a gente estava do lado do mar. Então a gente estava olhando assim para a Guanabara, a impressão que dá é que a gente vai pousar na água. Mas aí, em determinado momento,
consegue olhar com mais detalhe o que se passa nessa cidade do Rio de Janeiro. Ok? É assim a hermenêutica. A hermenêutica é como se você hoje estivesse voando alto e olhasse para a palavra de Deus e não conseguisse talvez enxergar a profundidade desse texto nas nossas vidas. A minha função aqui é justamente mostrar para vocês como se aprofundar nesse texto. E não é fácil. Ok? Então, aqui a gente já fez uma hermenêutica. No slide passado também. Próximo. Hermenêutica. Primeiro vamos para a definição. Ok? A definição de hermenêutica ela vem do grego hermenô, que significa explicar, interpretar, traduzir e falar com clareza. Essa palavra, ela consta principalmente nos evangelhos e nas epístolas, ok? Então não é uma palavra que possa ser diferente de nós, é porque ela não vai vir dizendo hermenêutica, ok? Ela vai vir dizendo que, olha só, vocês precisam falar com clareza, vocês precisam explicar. Qual é a função do pastor? Uma das funções, né? É pegar o texto bíblico na hora da mensagem, ele olhar aquele texto, ele explicar aquele texto, ele ler aquele texto, ele se aprofundar naquele texto que ele se propôs a mensagem, né? E aí, tendo feito tudo isso, ele está fazendo uma palavrinha que a gente vai ver mais à frente, e depois ele propriamente dito, ele faz uma hermenêutica. Ele explica, ele fala, ele interpreta, ele traduz com clareza aquele texto bíblico e aplica nas nossas vidas. Ok? Próximo. Dentro da palavra hermenêutica, nós temos o que? A história. Quem é Hermes, né? Hermes era um camarada na mitologia grega, que ele era notório por seu discurso eloquente e sendo porta-voz de Zeus, né? Gente, olha só, o que eu estou falando aqui é mitologia grega, tá? Quando vai ser por aí falando assim, o pastor Henrique fosse o pastor que falou que Zeus, né? Aí não é nada disso não. Mas na mitologia grega, ele era o Deus supremo, ou melhor, Hermes, ele era o porta-voz dos deuses supremos. E cabia a ele transformar, saiu ali, transformar, né, com dois ar, o que estava além do entendimento humano em algo que a inteligência humana pudesse assimilar. Por quê? Porque Hermes, eu não sei se agora se ele era um titã, não era um titã não, ele era um deus também, um semideus. E aí ele pegava a linguagem dos seus, ou dos deuses do panteão grego, da mitologia, ok? E trazia para a humanidade. Mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que traduzir, interpretar e falar com clareza e explicar aquilo que os deuses queriam. Então é daí que vem a palavra hermenêutica, ou o verbo hermeneu, que passou a significar o ato de levar alguém a compreender algo em seu próprio idioma. É aí que começa a nossa história. Quando nós lemos o texto bíblico, os teólogos, os estudiosos, eles falam em distanciamentos, ok? A Bíblia ela não foi escrita para mim, não foi escrita para você, irmão. Não se assuste com isso. Não é liberalismo teológico isso aqui, mas é a pura verdade. Eu gostaria de passar essa situação de slide, e a gente vai ver. Eu gostaria que não sei se lá atrás já para ler. Está para ler? Então, um irmão se habilita a ler esse verso aqui, Mateus 27, 5. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ok. Você, como conselheiro bíblico, você não vai ser daqui formado em aconselhamento bíblico. Uau, agora eu sou conselheiro e vou mandar ver. Não. Cabe estudo, hein? Muito estudo. E aí, você pega um texto bíblico desse, Mateus 27, 5. Quero provar que o texto bíblico ele não foi escrito para você, propriamente dito, nesse tempo. Ok? Você pega um texto bíblico e fala assim: Senhor, acho que você já deve ter visto pessoas assim, me revela a tua vontade, eu quero ouvir a tua palavra, fala comigo, Deus. Aí você abre no texto bíblico e abriu lá Mateus 27, 5. Ó, e retirou-se ele e foi se enforcar. Agora outro irmão, você fala assim: meu Deus, o que Deus quer comigo? Quer que eu me suicide? Será que é isso que Deus quer de mim? Senhor, eu vou abrir o texto novamente
E aí o Senhor vai falar comigo diretamente. E aí eu vou crer que é o Senhor que está falando comigo. Aí o camarada vai, né? Faz aquele... eu chamo isso de fixaria gospel, tá, gente? Aí, pum, abre o texto. Eclesiastes 9:10. Quem sabe ler? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você abriu, mandou o suicídio. Eclesiastes 9:10 é outra resposta de Deus. É a palavra de Deus. E aí agora ele fala assim, olha, para onde você vai? A sepultura que você vai, porque você vai se mandar, né? Não tem hora, não. Então tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Está lascado, camarada. E o cara não quer se matar. Ele... E agora, Deus? Faço o quê? Eu vou fazer igual Gideão. Fez 2 provas, não. Eu quero a terceira. Porque para o crente, Batista gosta de 3. Não sei porquê. Na mensagem, 3 pontos. Né? Vou te dar 3 conselhos. O que passa disso é de procedência pentecostal. Batista. 7 pontos para a vitória. Isso, é pentecostal, não é batista. Batista gosta de 3. Não sei se tem alguma coisa a ver com Deus Pai, Deus Filho. Não sei. Não sei. Até hoje estou estudando a cabeça do pessoal nesse sentido. E aí ele abre na terceira vez, Lucas 10:28. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso que verás. Faz isso. Aí, o cara foi assim, pô, e disse o seguinte, e ainda deixa uma carta dizendo, ó, eu me matei porque Deus mandou. Mas qual é o erro? O erro está no camarada, além de querer fazer uma feitiçaria gospel, ele não soube interpretar o texto bíblico. Próximo slide. Alguém abre em Mateus 4. Essa frase, entendes tu o que lês em Atos 8, versículo 30? Ela é fantástica, porque ali, quando Filipe, ele é transladado, tá? Ele é transladado, e aí ele se dá de cara num deserto, do nada, e ele está lendo o eunuco de Candace, né? O etíope, né? De Candace, ele está lendo o livro de Isaías, e ele não estava entendendo, ele estava no deserto. E aí, entendes tu o que lês? É uma pergunta que Filipe faz, que na verdade, eu e você como crentes em Jesus Cristo, nós deveríamos fazer para aqueles que leem a Bíblia e não conhecem Jesus Cristo. E pasmem vocês, tem muita gente dentro da igreja que não conhece Jesus Cristo. Né? Às vezes está sentado do seu lado, seu irmão, você acha que é irmão de Cristo, mas ainda não é, porque não conheceu a verdade. E aí ele diz assim, né? Como eu vou entender se não há quem me explique? É o clamor do mundo. E quem é o detentor disso? É você que está fazendo esse curso, querendo aprender mais, você que está fazendo esse curso, interessado em trabalhar com almas para o reino. Ok? Então, Mateus 4, 1 a 11, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui, conta a história, ou melhor, a narrativa do quê? Da tentação de quem? De Jesus. Mas Jesus está lá no deserto, fome, 40 dias. Aí eis que surge um camarada chamado Satanás, o adversário, né? E aí ele aparece lá e, olha, manda que essa pedra se torne pão. Jesus disse, está escrito, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que passagem da boca de Deus. E aí, Satanás, ele fica, bom, já que ele citou está escrito, eu vou aonde agora? Eu vou na Bíblia. Eu vou no que está escrito. E é isso que Satanás faz conosco também. E aí ele pega, então o diabo levou a cidade santa, versículo 5, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito. Olha só a astúcia de Satanás. Porque está escrito, se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito,
Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guarde. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que Satanás fez aqui? Ele citou o Salmo 91. Vocês concordam comigo? Ele citou o Salmo 91. Satanás ele é tão astuto e malandro que ele cita um texto bíblico. Só que esse texto bíblico que de vez em quando está aberto na casa de muita gente, esse capítulo, Salmo 91, que acha que vai trazer alguma proteção, acha que existe alguma mágica que está aberto no livro. Mas o que Satanás faz aqui, irmãos, é o que muitos pregadores fazem hoje na palavra. Muitos pregadores da palavra se portam neste momento da pregação como Satanás. Eles deturpam um texto bíblico, e eu quero dizer para você que esse texto, Satanás, ele deturpou da seguinte forma: olha, está escrito porque aquilo que foi escrito por inspiração do teu próprio espírito, ok? Está escrito que eles vão te sustentar, que eles vão te segurar. Só que o texto de Salmo 91, ele não trata de... esqueci a palavra. De prova. O Salmo 91 não é um salmo de prova. Fazer prova de mim. Não é isso não. O Salmo 91 ele foi escrito já com a intenção, na sua poesia, de confiança. É um salmo de confiança. Se isso ocorrer, ok, eu vou dar ordem aos meus anjos para que você não tropece. É confiança. E aí Satanás ele deturpa a palavra. Ele usa a palavra, mas ele deturpa o quê? Os princípios hermenêuticos que norteiam ou são as diretrizes de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação. Está vendo como o negócio vai se aprofundando? E aí você está diante de um aconselhado. Você está aconselhando lá o camarada. Aí você fala, você precisa fazer prova do Senhor. O que está escrito, meu amado? Abre comigo. Aí vai abrir. E você na boa fé, né? Está levando ele a um erro. Grotesco, teológico. A um erro de que Satanás cometeu e está escrito para que a gente não pudesse cometer da mesma forma. E o que a gente mais vê aí. Eu estou falando isso dos grotescos, né? Dos erros de deturpações grotescas que existem. Né? Porque aqui há uma linha muito tênue no texto. Você precisa conhecer o Salmo 91. Qual a finalidade dele? Por que ele foi escrito? Senão você também cai. Também não, né? Você cai, porque Jesus não caiu, né? E aí Satanás ele usa dessa forma. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, não precisa abrir a Bíblia, mas que vocês fiquem cientes. Mateus 24, 32 a 44, Marcos 13, 28 a 37, Lucas 21, 29 a 36, vai falar da parábola da figueira. Essa parábola da figueira é interessante porque aconteceu comigo no meu local de trabalho, quando um camarada chegou para mim de boa intenção. Parecia até Ellen Goldwhite, né? Ele previu as profecias, falou que ia acontecer isso. A Ellen Goldwhite é adventista, né? Vocês sabem que é uma seita, né? E aí ele chegou e falou assim: Jesus vai voltar em 2018. Ele falou no finalzinho de 2017. Eu falei, glória a Deus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas como você sabe que ele vai voltar em 2018? Como você pode ter essa certeza absoluta de que ele voltará em 2018? Aí ele virou e falou assim para mim: poxa, é simples, é só você ler a Bíblia, você vai perceber. Eu falei assim: meu amado, eu nunca estive nesse naipe, né? Nessa vibe. A igreja lê a Bíblia há 2000 anos. Caramba, só ele descobriu. Me mostra. Aí foi me mostrar a parábola da figueira. Chamou a parábola da figueira, ele começou aqui. Quando a figueira, olha para a figueira. Quando a figueira dá seus ramos. Aí, não é... Só que aí, sabe o que ele fez? Ele fez uma interpretação hermeneuticamente incorreta. Porque ele falou que o Estado Novo de Israel, que foi criado em 1948, faria o quê? Quer dizer, faz o quê? 70 anos esse ano. E a figueira, para poder florescer, ela leva 70 anos. Entenderam o mistério?
Estão ligados ao mistério? Eu falei assim, está errado. Só não está na Bíblia. Hã? Só não está na Bíblia. Mas só não está na Bíblia. Mas está vendo o mistério? A figueira floresce por 70 anos. A figueira é o símbolo de Israel. Quando a figueira floresceu, Israel, o Estado Novo, 1948, 70 anos, 2018. Eu vou estar chegando. Nada contra Jesus voltar. A gente está nessa terra de passagem mesmo. A gente quer que Jesus volte. Mas o povo, nas últimas palavras de Jesus, para os discípulos dele, lá em Atos vai registrar isso, né? Ele falou assim: olha, a discussão era quando é que o senhor vai voltar? Ele falou assim: olha, você não se preocupe com essa coisa não, não vou voltar não. Vocês estejam atentos, ok? Estejam atentos, porque olha só, o que eu quero de vocês é que vocês sejam minha testemunha de Jerusalém, Judéia, Samaria, até as confins da terra. É isso que Jesus falou. E Jesus mesmo falou: nem os anjos, nem eu, só o Pai que sabe. E aí o camarada, ele chega e olha para o texto da parábola da figueira, e aí ele tem essa noção estonteante da palavra de Deus, né? Irmãos, isso é sério. É só você ligar a televisão que vocês verão a partir de hoje, quer dizer, de amanhã. Espero que hoje não, mas amanhã na televisão vocês olhem e vejam. Olha como tem erro de interpretação bíblica na televisão, na rádio. Quer ver um outro lugar que tem muito erro de interpretação? É debate. Os debates das rádios, muito erro de interpretação. Pega o versículo isolado e acha que está fazendo igual quem, gente, essa hora? Pode falar. Satanás. Está fazendo igual a Satanás. Temos também Lucas 10, 25 a 36, o bom samaritano. Essa daí eu vou falar mais tarde. Pode passar para o próximo slide. Eu falei de distanciamento no início, né? Então, existem os distanciamentos naturais. Eu não tive que pesquisar isso. Mas como eu cresci, sabe? Muito bom mesmo. Recordar é viver, né? Recordar é viver, né? Existem os distanciamentos naturais. A gente vai ver. Né? O que é o distanciamento temporal? Você acha que a Bíblia foi escrita ontem? A Bíblia é um livro que foi escrito no mundo de tudo há mais de 2000 anos. Ok? O cânon se fechou no primeiro século. E desde então nós temos a cópia da cópia da cópia da cópia. Tá? Os manuscritos do Mar Morto em 1949 é que trouxeram mais luz para nossas cópias das cópias das cópias e disseram: olha só, nós nos aproximamos demais do original. Mas existe o distanciamento temporal. A Bíblia não foi escrita para você. Por isso eu estou dizendo, a Bíblia não foi escrita para você, nesse sentido estrito da palavra. Ela se aplica a você, porque a Bíblia ela é atemporal. É diferente de ser vestido em implicação. Os liberais hoje em dia, a faculdade trabalha com isso. A faculdade diz que agora o sentido não, é você que cria. Não é você que cria. Porque se é você quem cria, aquele que criou esse sentido louco, eu não quero aceitar também. Entendeu? Então nós temos o distanciamento temporal. Levando em consideração que a Apocalipse provavelmente foi a última o último livro a ser escrito. Ele foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, no ano do Império Domiciano. Então nós temos aí um lapso de tempo de 2000 anos. Nós temos um segundo distanciamento, que é o contextual. Ok? O contexto do Oriente Médio, o contexto da Palestina, o contexto de Abraão, o contexto lá de Jó, que data muito antes de Abraão, é totalmente diferente do nosso. Não é o mesmo. Tá? Algumas coisas irão se assemelhar, mas o contexto é outro. Então, quando você faz hermenêutica, quando você chega no texto bíblico, você precisa ter em mente esses distanciamentos: o temporal, né? O distanciamento contextual, o distanciamento cultural. Cultura é diferente. Ok? As mulheres antigamente usavam véu. De hoje não usam véu. Depende da igreja também. Tem igreja que você vê e usa véu, né? Você precisa olhar que existe uma diferenciação. Por exemplo, um exemplo também disso, distanciamento cultural, é a circuncisão. Hoje você não tem um povo que vai se revelar pela circuncisão. Tá? Então há uma diferença. Você precisa entender isso. Você precisa entender o distanciamento linguístico. A Bíblia não foi escrita em português, muito menos na língua dos anjos, que é o inglês. Para onde você vai, você sabe inglês, né? Eu estava fazendo um processo junto. Rapaz, você vai para Coreia do Norte, o país mais restrito.
ao Evangelho. Você tem que saber inglês. E eles não gostam de inglês lá, hein? Não gostam. Chegar falando inglês e falar, fechou, cara, fechou. Né? Então, a Bíblia foi escrita em quê? Hebraico, aramaico e grego conheço. uma lavada. Aramaico só algumas passagens, né? Daniel e Jeremias. E o distanciamento autorial, né? Aquele camarada que escreveu a Bíblia. Então, por exemplo, quem foi que escreveu Salmos? Davi. Hã? Vários. Davi escreveu mais, né? Moisés escreveu Salmos. Moisés escreveu um salmo. Mas quem escreveu o Salmo 119? Há um estudo que diz que foi Esdras. Ó. Aí você vai entender por que ele faz um compêndio, né? Uma exaltação da palavra de Deus, do juízo, do testamento, do mandamento. Porque eles estão voltando do exílio. O povo está voltando acabado, destroçado, sem país, sem nada. Ó, levantado das cinzas. Pegou Fênix, né? Ressurgiram das cinzas. E aí, nesse contexto, Esdras escreve o Salmo 119. Para quê? Para que eles pudessem decorar. Ó, 176 versículos para serem decorados, né? Muito mal a gente esconde a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Próximo. Né? Chorou, né? Já era. Mas o Salmo 119 foi escrito para que a gente pudesse decorar. Para ter sempre a máxima ou a primazia da palavra de Deus no coração. E temos o distanciamento autorial, já falei. Então, próximo slide. Vamos falar de um outro distanciamento. É um distanciamento espiritual, epistemológico. O que é esse distanciamento espiritual? Quando Adão caiu no pecado, toda a raça humana, ela também pecou em Adão. Isso é bíblico, né? E aí nós somos pecadores. E aí nós precisamos reconhecer que há um distanciamento espiritual entre nós e esse Deus ou palavra. Na verdade, é Deus que vem sempre ao homem, não o homem que vai a Deus. Tá? E aí você vai perceber que por conta do pecado, afetou também a cultura, afetou a nossa capacidade de pensar, afetou a nossa capacidade de interpretar, principalmente o quê? O texto bíblico. Tá? Afetou. E aí, por conta desse pecado, nós temos esse distanciamento. E também o distanciamento moral, que é do homem para a palavra. Esse pega. Por que pega? Porque o homem, ele não é justo a ponto de chegar diante de qualquer pessoa, ou chegar diante de Deus e falar assim: eu sou justo porque eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, ou eu deixei de fazer isso. Não, você não é justo. Até porque a nossa justiça diante do Senhor são como trapos de imundícia. Deixa eu só te lembrar, trapos de imundícia lá em Isaías é o termo usado que hoje é para a mulher, né? O absorvente. Era vários panos, e aí ficava aquela sangueira toda. O termo não lavava, gente. Era trapo de imundícia, era para jogar fora. É isso que Deus fala, a Bíblia fala, que há um distanciamento de nós para a palavra. Porque nós não somos justos o suficiente com ninguém. Ninguém. Tá? E pode passar. Bom, aqui começa, né? Aqui que começa o como fazer a exegese. O que é a exegese? A exegese é um estudo cuidadoso e sistemático para descobrir o significado original, o pretendido pelo autor. Como você fará isso? Não vai dar para não. Né? Está dentro. Ok? Bom, está dentro. Você não precisa ter só uma Bíblia. Você tem que ter mais Bíblias, de mais traduções, de várias traduções. Você precisa comparar. Ok? Como é que você vai fazer essa exegese? Aqui é o seguinte: você vai ter em mente que existe o contexto e o conteúdo da palavra. O contexto histórico, de fé, de livro para livro, tem a ver com a época, cultura do autor, do leitor, fatores geográficos, políticos, topográficos. E você está lendo a Bíblia, aí você vai falar, não, porque Judá, vamos supor, né? Judá plantou uma tamareira. Aí você, mas tâmara leva 80 anos. Tá? Isso tudo é contexto. Tá?
Monte Ararat, contexto, algo topográfico, vou ver. Salmo 133, quando fala que a bênção de Deus desce do Monte Hermon, e da vida, tá? É contexto, você vai olhar para a topografia e você vai ver que é o rio que corta a Palestina, ela vem do Monte Hermon. E a água traz vida para aquele lugar desértico. E aí você vai se alimentando do contexto. O contexto histórico. E agora o contexto literário, ele é mais crucial. Porque ele vai nas palavras. E essa palavra só tem sentido dentro de frase. E isso significa anterior e posterior das frases. Quando você está lendo um texto bíblico e você pegar um versículo isolado, é muito certo, 99,9% de que você vai cometer uma heresia. Você precisa ter em mente esse contexto literário e o contexto histórico do livro. E isso difere de livro para livro. Tá? Um bom livro, uma boa Bíblia de estudo, ela vai te dar esse panorama. Tá? Aí, nesse daí você tem a NVI, você tem a de Genebra, que é a minha preferência, que ela segue ao meio da revista corrigida. Tá? Então, você precisa disso aqui. Aí muitos vão chegar assim, mas não tem um texto que diz lá Paulo escreveu lá em Coríntios, que a letra mata, você escreve que fica. Eu já vi muita desculpa sobre isso. Mas o texto lá não está se tratando de que você tem que tapar a tua visão do estudo. Está falando de outra coisa. E aí você tem que ver essa questão quando você estiver estudando o texto bíblico, e para você aconselhar, você precisa conhecer toda a Bíblia. Não é parte da Bíblia. Por quê? Porque você vai ser sondado, você irá ser arguido, perguntado a respeito de texto que talvez você não leu. Imagina se o camarada chega para você, mas em Levítico não fala que a gente tem que matar uma pombinha para sacrificar o Senhor? E aí? Você precisa conhecer. Você precisa conhecer o conteúdo histórico. Você precisa conhecer o conteúdo literário de Levítico. Você precisa perceber essas questões, para que você possa fazer uma exegese. Exegese você tira do texto. Uma exegese você infere no texto, você coloca no texto. É igual aquele cego que foi curado, né? Já ouvi isso também, gente. Não pasmem vocês, não. Jesus cuspiu, fez um lodo ali, e botou no olho da pessoa e o cara, agora eu vejo, né? Aí o pastor ele teve a capacidade de dizer, olha, ele inferiu no texto. Ele teve a capacidade de dizer que sabe por que ele cuspiu e fez lodo da terra? Porque todas as propriedades do homem estão na terra. Nada a ver. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que Jesus ele é o Filho de Deus e que ele é poderoso para curar, inclusive trazer luz a uma vida sem luz. É simples. É o contexto. Aí você parte do conteúdo que tem a ver com o significado das palavras. Por exemplo, jornada de um sábado. O que é jornada de um sábado? Sei lá, está na Bíblia, jornada de um sábado. O que é jornada de um sábado? O denário. Alguns livros, eu acho que é NVI, ela já vem traduzindo isso por metros, ou até mesmo quilômetros, né? Lugares altos. Por que lugares altos? O pessoal acha que tem que ir para um monte de lugares altos para poder orar. Não, porque está na Bíblia, tem que ir para lugares altos. Não é isso que o texto classifica. Então, nesse momento do conteúdo, você precisa ler essas questões. Hermenêutica. Então, você fez a exegese do texto. Se um pregador chega e fala tudo isso, e que não, porque isso aconteceu, porque está aqui, e assim, né? Ele falou 50 minutos, mas ele não falou que Jesus cura, transforma e liberta. Ele não pregou. Ele deu estudo, mas ele não deu um estudo bíblico. Ele fez só uma exegese. Agora, a hermenêutica, ela vai um pouco mais a fundo. E é usada no sentido mais específico, que é trazer para os nossos dias a relevância contemporânea. O que isso significa para nós hoje? É aí que entra a história. Você só vai poder fazer isso depois que você fizer a exegese. Senão você vai levantar a heresia. Nós iremos levantar a heresia se nós fizermos isso, né? Está aqui o símbolo aqui, né? Não podemos fazer uma leitura direta, que é uma tal da, nós chamamos de eulogia, né? Sabe aquela que a gente falou lá na frente, de Eclesiastes, né?
que abre e vai ler, e é isso que está dizendo a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus, para ela poder ser lida, porque ela foi escrita num contexto. A palavra de Deus, ela foi escrita para um determinado povo. A palavra de Deus, ela foi escrita em um determinado tempo da história. E ela foi para alguém. Ok? Você precisa, na hermenêutica e na exegese, tirar da cabeça desse camarada o que ele quis dizer. É o que os pregadores, né, o Henri vai, né, e o Diogo, é a grande ideia do texto. Gostou, né? Grande ideia do texto. O que esse texto disse na cabeça desse homem que foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever para um determinado povo e para um determinado problema, as epístolas? É isso que você tem que tirar. Você tirou isso? Agora eu vou aplicar para a gente. Nós, daqui da família bonita, né? Está vindo mais um. Né? Então, você não faz a eulogia. Você não lê a Bíblia aplicando a Bíblia de dentro para você. Não pode fazer isso. Eu quero dizer o seguinte: o Espírito Santo, ele pode usar essa forma? Pode. Pode. Eu não estou aqui colocando o Espírito Santo numa caixinha e falando o seguinte: ó, o Espírito Santo você só vai trabalhar dessa forma. Não. Mas isso é exceção. Ok? Isso é exceção. Aquele momento de turbulência que você está passando e que a palavra de Deus diz assim: ó, não vos preocupeis com o que a vez diz. Porque eu vou colocar a palavra. Há uma aplicação. Então a gente precisa ler para cá para depois transportar para cá. Isso aqui acaba sendo uma pregação. Aconselhamento bíblico é pregação. É por isso que você, quando estiver diante, eu não sei se falaram aqui, mas quando você estiver diante com uma pessoa que está passando por um determinado problema, que na verdade ele não vai entender que esse problema é pecado, mas você vai entender porque você tem a revelação plena da palavra, e a revelação já está fechada, e você vai ver que aquele camarada ele não tem problema, ele tem pecado. Você não vai poder apontar para ele assim: olha, isso aqui é pecado, você precisa. Não, você vai apresentar o evangelho. Você precisa evangelizar essa pessoa. Agora, o crente ele tem que ter noção de que está pecando. Ele não pode fazer como Adão fez. Né? Pecou, Adão, onde estás, Adão? A mulher que tu me deste. Por que eu não perguntei isso? É claro, se eu fosse Deus, eu ia falar isso. Por que eu não perguntei isso para tu? Eu perguntei onde você estava. Né? A mulher que me deste, ele sabia que tinha pecado. Mas ó, a mulher que me deste. Mas o que? A serpente. Indiretamente, você fez. Ó, lava minhas mãos. Estou transferindo culpa, pecado. Entendeu? E o crente não pode fazer isso e transferir culpa do pecado para um remédio. O crente não pode transferir culpa do pecado dele para um transtorno. Ele precisa entender que é pecado. E você precisa mostrar isso para ele, sabe? Bom, meu amor, não vai ser, não por força nem por violência, mas por meu espírito disse assim. Você vai falar com ele, você vai deixar, vai ajudar, isso por mim é amor. E vai orar pela vida dele para que ele possa ter essa compreensão. Você quer ver? Quando o crente ele não tem compreensão das coisas, ele fica perdidão no pecado. Batseba e Davi. Davi pecou, adulterou e mandou o camarada para morrer. Ele foi Urias. Ele morreu porque não leu. Tem muito crente morrendo porque não lê a Bíblia. Porque Davi deu uma carta na mão de Urias. Bota ele no frente de batalha para que ele morra. Ele foi, levou, entregou, joga, beleza? O pai, ó, tá lá. E aí, ó, morreu. Pronto, agora o pecado está bonitão, mas é em Deus. Através de Natan. Tinha uma ovelhinha, deixa vocês conhecem, né? Esse homem é digno de morte. Davi, esse homem é você. Pequei contra o Senhor. E ele só abriu os olhos porque a palavra foi revelada a ele. Mas no final da vida dele, ele fez um censo. Outro pecado. Quando ele terminou de fazer o censo, aí ele fala assim: ele sentiu pesado o seu coração e disse: pequei contra o Senhor. Não precisou de ninguém falar com ele.
Sabe por quê? Porque agora ele já estava vivendo o que Deus queria para a vida dele. E aí ele agora plantou. Ele precisou de ninguém falar. Talvez tem crente do seu lado que precisa, né, de um catucão. Não, isso é você. Você que está em pecado. E aí ele cair com as escamas dos olhos dele. Ok? Então, próximo slide. Tá aí. Eu não sei se vai dar tempo. Tá? Mas eu botei aqui, tá? Isso aqui não são todos. Ok? Tem mais algumas aqui. Eufemismo, tem quigasmo, tem um monte de palavra. Tem meia hora ainda. Tem meia hora ainda? Então, a minha proposta aqui agora é como fazer essa interpretação em cada gênero literário que há na Bíblia. Essa aula não dá para dar em um dia. Ela precisa, na verdade, de um curso. Né? A gente sentar aqui e ver epístola. Como se interpreta epístola e vocês fazerem. E um exemplo para vocês fazerem. Ok? Então nós temos na Bíblia, provavelmente a gente vai ver epístola, porque pega todo o Novo Testamento praticamente. As narrativas do Antigo Testamento, as narrativas em Atos, aí praticamente nós temos 80% da Bíblia. Evangelhos, que é a biografia da vida de Jesus, parábolas, tá? É um conceito diferente, que a gente vai ver, aquela da figueira, lei, profetas, salmos, né? Como vou interpretar um salmo, né? Tem salmo de oração imprecatória, poesia, lamento individual, coletivo, tem sabedoria, que é a parte de Jó, Provérbio e Eclesiastes, e tem o Apocalipse, né? O tão sonhado Apocalipse, né? E Apocalipse hoje mostra a interpretar de uma forma assim, mirabolante, né? Principalmente para os Estados Unidos, né? A gente vai ver que essa questão do Trump em falar de Jerusalém, de Israel, tem conotações escatológicas, ok? De Apocalipse. Então vai lá, próxima, sem mais delongas, a gente teve um pouquinho d'água, porque esse é o segundo número. Tá bom. Eu também corro. Bem. Pode correr. Então a gente só com transtorno, Mas é bom que dá tempo, dá mais tempo. Vamos lá, epístola. Algumas diretrizes hermenêuticas para que você possa interpretar uma epístola. Epístola vai de Romanos, tá, a Hebreus, terceiro João, Judas, tá? Então vai de Romanos até Judas, tá? Perpassando para alguns autores. Hebreus a gente não sabe quem foi, né? Tem Paulo, né? Outros que escreveram o nome de Paulo, algumas por Pedro, Judas e João e Tiago. Então, como é que você vai ler uma carta? Né? Eu sei que a maioria aqui não é do tempo de carta. Eu lembro que na minha época, eu não tinha zap, né? Eu tinha. Na minha época de juventude era Orkut, gente. Olha, quem não viu é porque não é dessa época. Ou é de antes? Ou é antes? Meu Deus. Quem é de antes chorou, na verdade. Orkut, né? Olha, agora Zap, né? Zap, Instagram, enfim, outras redes sociais aí. Mas a carta a gente deu uma tacada só. Né? Imagina eu escrevendo para minha amada, a primeira vez que te vi, os seus olhos, a lua fugia do teu olhar. Olha, aí você para ler a carta. Aí você só vai ler essa carta no outro dia para ver o que vai terminar de falar. Eu te amo, ó princesa, né? Antigamente os homens eram assim, né? Hoje não, né? E está invertendo essa parada aí, né? Não está tendo mais assim esse glamour romântico, né? Está tendo agora papo, né? Uma coisa que a gente precisa dar uma freada aí, né? Os casais aí de plantão, né? Casais de plantão. E aí na carta de amor, ou numa carta que você envia para uma outra pessoa, você lê a carta numa tacada só. Não é diferente. Pastor, eu quero ler 1 Coríntios. Bom, vai ler até o capítulo 13. Eu quero ler 2 Coríntios, vai ler até o capítulo 15. Numa tacada só. Romanos, 16 capítulos. Vai ler numa tacada só. Então, para ficar legal, começa a estudar, sabe por onde? Filemão, Judas. É um capítulo. Né? 2 João, 3 João. E aí você vai aumentando o nível
de dificuldade. Não da palavra, porque tipo da palavra a gente às vezes se engana, né? Que acha que uma é mais fácil do que a outra. Por ser menor, né? Mas aí você vai, né? Nível hard, né? Você chega lá no capítulo 16 de Romanos. Pastor, ali tudo em um dia só. Você não vai gastar mais do que 1h30 para fazer isso. Pode ter certeza disso. Então, leia de uma tacada só, porque é uma carta. Esquece essa divisão de capítulos, gente. Isso aí veio na Idade Média, 1500 alguma coisa, tá? Para poder tentar facilitar, na verdade atrapalhou. Porque o crente vai lá, eu vou ler 3 capítulos por dia e 5 no domingo, e em um ano eu leio a Bíblia. Eu estou alimentado. Não, não é isso. Não é isso que Deus quer. Né? Ele quer que você leia a carta, entende a carta, interprete a carta e aplique essa carta na tua vida. Tá? Procure saber o que? O motivo da carta. Esse motivo, ele vai estar na própria carta. Não se preocupe. Ele vai estar. Você não precisa de nenhum expert em interpretação bíblica e linguagens, doutor em língua grega. Não precisa. Vai estar lá. Vai estar lá. Tá? Identifique os verbos principais. É por isso que Bíblia tem que ser riscada. Não, mas tem crente que não risca a Bíblia porque nossa. Que isso? Riscar a Bíblia? Eu pensava assim, gente. Eu pensava. Mas pode riscar, sublinhar, pintar, sei lá, usa cor vermelha quando for ação do Espírito Santo. Quando você abrir a Bíblia, cor vermelha. E o Espírito Santo aqui ele fala. Né? Usa cor verde, é Jesus falando aí. Ih, maravilha, que o verde traz calma, né? Jesus, né? Deus Pai, a gente tem uma imagem de Deus iracundo. Aí você bota vermelho, não, você bota. Na verdade, que mudar, né? Vermelho é que você bateu, né? Deus, quando fala, eu vou destruir vocês, eu vou pisar em vocês, eu vou acabar com essa nação. Você não vai entender. Nação contra nação, reino contra reino. Não, aí Jesus, não, mas aí você tem que pintar de verde e assim um pouquinho de vermelho também para equilibrar as coisas, né? Identifique os verbos principais numa epístola. Numa epístola, uma carta, você identifica os verbos principais. São aqueles verbos em que vai ter o agente e o que vai sofrer a ação. Obrigado. Atente para as conjunções. Carta tem muito disso. Tá? Pois, porque, portanto, então, para que, a fim de que, porém e mais. Atente para as condições, porque elas serão as respostas para o que você está procurando no seu estudo. Né? Quando você estiver, então, lendo uma epístola, se norteiem por isso. Tá? São teologias práticas, ela não tem teologia profunda. Apesar de que... Romanos. Esse difere um pouquinho. Romanos ele não começa com a saudação como uma carta. Mas é uma epístola. Aí a gente entra, né? No geral, né? No geral. É isso. São teologias práticas. Abstente-vos de toda. Não faça isso. É imperativo mesmo. Não beba vinho. Aí você vai ver essa questão. Então são teologias práticas. Elas não são teologias profundas. E você tem que, caramba, e agora? Fé, Cristo, não sei o que. Não. Esquece isso. Reconstrua, isso é importante. Reconstrua o problema deles. Isto é, de suma importância. Você vai ler a carta de 1 Coríntios. Ali tem um problema. Carnalidade, incesto, facção, divisão na igreja, dar honra a quem tem título. Então você vai ver, ou você reconstrói esse problema. Você identificou essa carta. Vou propor estudar. Efésios é diferente também. Efésios não tem tom de carta, não, mas é carta. Tá? Filemão. Beleza? Você vai ter a saudação, você vai ter o desenvolvimento, você vai ter a oração, você vai ter o que o camarada, o autor, ele deseja para aquele que ele está emitindo a carta. E aí você vai tirar os princípios para aplicar hoje. Ok? Próximo.
Vou dar um exemplo aí, 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Né? Havia um problema na igreja, e aí tinha dois irmãos brigando. Eu confesso, irmãos, que quando eu estudei esse texto aqui, eu fiquei um pouco preocupado, porque ele é duro. Quando fala de briga entre irmãos, e que aí eles iam para tribunal. Você consegue ter essa ideia? Olha, a gente vai fazer agora uma exegese desse texto, primeiro. 1 Coríntios 6, de 1 a 11. E nessa exegese a gente vai ver o contexto. O contexto é que o processo jurídico é entre dois irmãos diante de um juiz pagão. Piorou. E em praça pública de Corinto, piorou mais ainda. Uma cidade que é extremamente carnal, muito próximo ao Rio de Janeiro. Imagina se o tribunal fosse ali na rodoviária, e aí tivesse dois irmãos dessa igreja com discussão por causa de terreno, dinheiro, um deu volta no outro, sei lá, o que for, e aí tivesse que ir para ali. Já viu a gama de gente pagã que iria assistir esse negócio? Seria legal para crente? Está difamando o nome de Cristo, né? Então, qual é o princípio? Agora é hermenêutica. O que esse texto tem a ver com nós hoje? Princípio aplicável. É errado dois irmãos irem à justiça fora da igreja. A palavra de Deus diz, e Jesus fala em Mateus, que quando dois irmãos tiverem alguma coisa, seja levado para a igreja. É a igreja, que é o corpo de Cristo, que julga. É errado dois irmãos irem à justiça fora da igreja. Há também o princípio de não retaliação ensinado por Paulo no versículo 7 e por Jesus. O versículo 7 vai dizer assim: por que vocês não sofrem injustiça? Quieto. Baixa a bola. Já sofreu? Segura o dano. E a pergunta que surge é: hoje o tribunal não é aberto, é fechado. Hoje o juiz ele pode até ser crente. É certo os irmãos levarem outro irmão para a justiça? Essa é a pergunta. É a pergunta de um aconselhante. E aí? Eu sofri a injustiça. Eu comprei um terreno que valia 20 mil reais na mão do irmão e ele não me pagou, ele deu volta. E aí? O princípio aplicado desse texto é: que tomou voto, volta. Bata no peito. É difícil ser crente. É difícil ser crente. Não é simples. Esse é o princípio. Não, mas eu paguei, eu assinei o contrato, Mas o que o texto fala do ser humano? Não fala do ser humano específico, é o ser humano geral. A sua justiça, ela é trato de imundícia perante mim. Por mais que você ache que está na razão, que está abafando, não. Desce do pedestal. Porque o cristão, ele precisa ser humilde. Precisa se humilhar. É difícil. Porque às vezes a gente pensa em botar a Claro, a Oi, a Light, a Sedar na justiça, porque rouba, gente. Mas é justo. Sofreu? Bata no peito, você é cristão. Isso que Jesus ensina, o princípio da não retaliação. Se teu inimigo te der na face, você vai fazer o quê? Justiça, não, ele me bateu, lei da Maria da Penha. Não estou aqui evocando a coisa dos maridos batem, não estou tentando incorrer no pecado. Ok? Mas a questão de levar para a justiça determinadas coisas é o texto bíblico, é o princípio aplicável. Porque se a gente olhar e falar aqui, o processo jurídico era entre dois irmãos diante de um juiz pagão e praça pública em Corinto, uma cidade carnal, você ficou no passado, você não trouxe para nós. E a hermenêutica tem que fazer isso, tem que fazer para hoje, o princípio. Então vamos lá, para a próxima. A gente não pode fazer muito tempo, tá? Senão acaba pregando, né? Eu tenho esse grande dilema. Narrativas do Antigo Testamento e Atos. Eu botei junto, por quê? Porque tem a questão da historicidade, né? Então você vai ler uma narrativa no Antigo Testamento ou em Atos, elas são históricas, são histórias significativas,
que recontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo do presente. E as narrativas, elas possuem personagem, enredo e desfecho. No personagem, nós temos o protagonista. Quem é o protagonista? Você? Não. O povo de Deus? Não. É Deus. Ele é o protagonista da história de toda a Bíblia. Não somos nós. A propósito, a Bíblia começa Deus criando tudo, do nada. Ou seja, eu e você não existíamos. A gente só passou a existir porque Ele criou. O meu filho está sendo gerado ali porque Ele criou. Ele está sustentando até agora. É Ele. Deus. Ele é o protagonista da história. Então, quando você lê uma narrativa histórica, você tem que ter em mente que Deus é o grande protagonista. O antagonista, quem é? Satanás, as pessoas mais, né? Os anjos, os demônios, no caso, né? Eles são os antagonistas da história. E quem é o coadjuvante? O povo de Deus. É aquele que vai assim coladinho, não sabe o que faz, né? É o povo de Deus. Nós somos os coadjuvantes dessa história. Porque o grande autor dessa história é Deus. Ele é o herói, o grande herói, né, da história é Deus. O enredo é a história da redenção. É onde tudo se passa entre a criação e a queda. E a nossa vida parece meio que cíclica nesse ponto, que a gente foi criado e a gente vive às vezes caindo. A gente cai. Né? E aí vem o desfecho da história. O desfecho da história é a redenção e a consumação. É quando Deus acaba com tudo. O desfecho já aconteceu? Não está para acontecer. É o Apocalipse, né? É o grande desfecho da história. É o Apocalipse. As narrativas, o que as narrativas não são? Tá? Não são alegorias ou histórias com significados ocultos. Uma vez eu recebi um zap, até que eu apaguei, né? Graças a Deus, né? Eu tenho esse dom de apagar os lixos que vem pelo zap. Aí o camarada botou que a genealogia lá do passado, ele pegou o significado de cada nome. Olha, estava apontando para Deus. Gente, quem gosta de significado oculto é cabalista, da cabala judaica. Tá? É uma seita judaica, não tem nada a ver com o cristão. O que Jesus fez, ele fez às claras. O que Jesus mostrou, ele mostrou às claras. Mostrou nada ao povo escuro. Nada. O povo é que gosta de ficar, né, mistificando muita coisa, né? E você sabe por que disso? Porque a palavra diz isso. Não. A palavra do hebraico, puxa aquele ar, né? De santo, né? Ele fala a palavra hebraica. Como se a palavra hebraica fosse a língua dos anjos. Se você for lá para a Rússia e falar hebraico, ninguém vai te ouvir. Vai falar inglês? É inglês, né? Tem que aprender. Então, o que a narrativa também não é? Ela não ensina lição de moral. Tá? Mas, presta atenção nesse mais, ó. Mas ilustram o que a Bíblia ensina de forma direta. Por exemplo, Davi e Batseba. Ele adulterou. Lá na história de Davi e Batseba, está escrito assim: e Davi adulterou, ou então, não deva adulterar. Não está escrito. Mas ele está ilustrando uma história que já estava dizendo que, ó, não adulterarás. Então a narrativa histórica, ela não ensina lição de moral. Se você já ouviu algum pregador dando lição de moral em cima das narrativas bíblicas do Velho Testamento e do Atos, pula fora. Tem que olhar mais para a Bíblia. A gente precisa ser como os bereanos, né? Que quando Paulo pregava, eles olhavam para essa escritura para ver se procedia. Opa, você é assim mesmo. Esse negócio aí que ele está falando aí. Não é. Isso eles foram chamados de mais nobres. A Bíblia ensina de forma geral, preste atenção. Narrador, quando você estiver diante de uma narrativa bíblica, você preste atenção no narrador. O narrador é aquele que está narrando o ponto de vista dele, né? O que ele está fazendo. Hoje eu fiz uma brincadeira, nada emocional hoje na minha casa. Eu falei, Luquinhas, você vai ser o narrador dessa história. A mamãe vai ser a mulher samaritana e o papai vai ser o Jesus da história. Claro, tem que ser Jesus. Aí, pai, mas como assim? Eu falei assim, não, você vai aprender essas questões, né? E aí ele começou a narrar o texto. Disse-lhe Jesus, ele parou. Ou seja, ele já pescou que na narrativa existe um narrador. Eu sou o narrador, parei aqui. Agora quem vai falar é meu pai, que é Jesus, né? Aí eu falo, né? Isso é legal. Porque você precisa prestar atenção. O narrador, na cena, onde está se passando esse negócio aí?
né? Nos personagens. Agora, o interessante é o enredo. Porque o enredo tem que ter começo, meio e fim. Às vezes o pregador ele pega um texto, e aí esse texto ele só tem um começo. E aí ele não dá a sequência, e às vezes mira a bola em certas questões que não dá certo não. Então tem que ter começo, meio e fim. Você pegou uma narrativa bíblica, vai do começo ao fim. Opa, aqui é o começo. Josué. Aqui acabou uma história, filho. Aqui acabou uma história. Aqui vai começar outra história. Exemplo, Gênesis 37, de 5 a 11, né? O exemplo dos versículos 6 e 7 é quando José ele fala do sonho. Então ele tem uma arrogância. Né? Ah, José é bonitinho, né? Acredito, papai. Mas ele teve uma arrogância assim ali. É, sutil, mas teve. Né? A resposta de seus irmãos e pai coloca o enredo em movimento. Né? Ah, esse camarada quer reinar sobre nós agora? Ó, já começou. Olha o enredo se desenvolvendo. E agora, o contraste entre o ódio e o seu pai, né? O ódio dos irmãos e o seu pai. Gênesis 37, 11 vai dizer: uma dica para que o leitor faça o mesmo. Qual é essa dica? Gênesis 37, 11. Alguém abre a Bíblia e lê rapidinho? Que aí eu posso beber água? Seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Guardava no coração. Este negócio no seu coração. Isso, ó, é uma dica para que o leitor, você, faça o mesmo. Guarde no coração. E tem tudo a ver com a Bíblia, né? Porque Provérbios 4:23 vai dizer: guarda o teu coração, porque dele procede as bênçãos da vida. Próximo slide. O significado de Marcos, a outra narrativa, né? Marcos 2, de 1 a 12, do leproso, né? Aquele que o evangelista procurou ensinar através da matéria do assunto ali exposto. Isso fica claro em Marcos 1. Que Marcos 1 ele começa de forma muito rápida e já conclui o que ele quer dizer. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí ele começa. É a tese do autor, é o que ele vai defender durante o livro. E aí ele vai desenrolar isso aqui. Aí o pessoal olha, aqui, olha nessa passagem de Marcos 2, 1 a 12, aí vai começar a desenrolar sobre a topografia, sobre o samaritano, sobre o quê? 5? São 10. Sabe? Então, reagir ao desfecho da história. Nunca tal viu. Sabe como termina a história? Nunca tal viu. Mas, o que isso quer dizer para nós? Que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, a gente nunca viu. Ele é espetacular, porque ele cura. E ele também nos livra e nos apaga os nossos pecados. É isso que o texto está dizendo. Próximo. Evangelho. Parábola, né? Aí eu botei uma brincadeirinha ali. O que está dizendo? Não, está falando de parábola. É que o matemático gosta de ver parábola, né? Aí, parábola. Essa parábola é interessante porque o pessoal começou a alegorizar. Orígenes, no século II depois de Cristo, ele veio com essa ideia, né? A parábola do bom samaritano, por exemplo. Ele veio falando que o samaritano era Jesus, que o camarada que foi machucado era Adão, e que o dinheiro era a ceia e o batismo. Então ele alegorizou. E se você ler, cara, você vai ficar assim, nossa, porque parece mesmo essa parábola, mas não é o que eu estou dizendo. A parábola, na verdade, ela vem responder a um questionamento. E nesse texto, a parábola é um fariseu que vai para tentar Jesus. E aí Jesus fala assim: ó, faça isso atrás de mim, mocidade. Mas, Senhor, quem eu vou passar? E aí Jesus lhe propôs uma parábola. Ok? A parábola da figueira, por exemplo, não tem nada a ver com a volta de Cristo. Assim, que vai ser esse ano, entendeu? Mas tem a ver com a vigilância. Porque a parábola da figueira, ela vem logo depois daquele texto de Marcos 13, fala do princípio das dores, a grande tribulação. E aí Jesus ele conta a parábola. Ó, vocês veem a figueira, e você sabe quando está próximo dela da figo? Quando vides essas coisas, atentar para o que eu estou passando. É isso. A parábola ela não traz significados ocultos. Ela responde a um questionamento que foi entendido por eles naquela época. Pode passar o próximo slide?
algumas diretrizes, né? Veja, isso é a lei, rapaz, a lei é complicada, né? Volta para a palavra. Só a diretriz da lei, tá? Veja a lei no Antigo Testamento como palavra de Deus inspirada para você e não como um mandamento direto para você cumprir. Tá? Palavra de Deus para você. Como base da antiga aliança, a lei, portanto, como história de Israel e não como cristãos da nova aliança, porque vocês são da nova aliança, a não ser que ela seja especificamente renovada. Jesus renovou algumas leis. Essa a gente precisa cumprir. Tá? Veja a justiça na lei, veja a justiça, o amor, os altos padrões de Deus revelados na lei do Antigo Testamento, e não se esqueça que a misericórdia de Deus é compatível com o padrão elevado dele próprio. Veja como paradigma que fornece exemplos para uma gama de comportamento esperado e não como completa, né? No sentido, já está fechado ali, né? Bonitão. A essência da lei, os 10 mandamentos e as duas principais, é repetida pelos profetas e renovada no Novo Testamento. Mas as outras leis, as outras 600 mandamentos, elas se resumem nessa aqui. O padrão de Deus. Veja a lei também do Antigo Testamento como dádiva generosa a Israel, que traz bênção quando obedecida, e não como um agrupamento arbitrário e irritante que limita as pessoas. Próximo slide. 5 minutos agora. Eu vou ter que parar. Eu vou deixar vocês com saudade da profecia e do Apocalipse. Não, vai rápido, vai lá, vai que dá. Vai? Então vamos lá. Idêntica às epístolas, tá? Profecia. Estou olhando profecia, é idêntica à epístola. Não tem muita teologia profunda, é coisa mais direta. Profecia tem seu cumprimento passado, presente e futuro. Nosso, tá, gente? Assim eram com eles também. Tá? Então toda profecia, você vai ler a profecia e você vai ver quando isso se cumpriu. Se cumpriu no tempo deles, passado. Quando isso vai se cumprir? Se cumpre no presente também, em Jesus. Quando isso irá se cumprir? Vai se cumprir no futuro, vai ser com a gente ou não. Tá? Então, salmos podem servir como uma orientação à adoração, como podemos ter um relacionamento correto com Deus, demonstra a importância da reflexão e da meditação sobre coisas que Deus fez por nós. Ali eu botei um M e um S, não é? Cuidado, os salmos não garantem uma vida agradável, ok? Por quê? Os salmistas escrevem em meio às maiores adversidades. E aí ele mostra pra gente como adorar a Deus nessas adversidades. Beleza? Próximo. Provérbios. É tanta coisa, gente. Provérbios são declarações sucintas e que geralmente empregam linguagem metafórica para expressar uma verdade geral. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar para quando envelhecer não se desviar dele. Não, eu faço tudo certinho, meu filho nunca vai sair do evangelho. Ele pode sair. Tá? Por quê? Porque Provérbios não te garante a totalidade. Ele é geral, é uma aplicação geral. É isso que se espera quando se pratica. Ok? Vamos lá, próximo. Esse aqui. Os autores do Provérbios bíblicos queriam que os seus leitores os interpretassem como verdades gerais e compreendessem o significado que desejavam transmitir através desse gênero literário. Tá? Próximo. Então só é do Apocalipse, né? Só que Apocalipse precisa de umas 20 aulas para a gente poder se aprofundar. E aí eu botei aqui muito sucinto, tá, gente? Para que vocês pudessem dar uma olhada no livro de Apocalipse. Palavra de Deus e consolo e encorajamento aos cristãos que sofrem nas mãos do Estado por serem precisamente cristãos. Vou ficar sofrendo. Então é uma palavra de Deus. Não tente mirabolar o que vai acontecer. Entenda que o povo estava sofrendo. O povo estava sendo postos em fogueira, vivo, né? Sendo comidos vivos por leões. Então, entenda como sendo um encorajamento a esses cristãos que estão sofrendo. Você tem algum tipo de sofrimento? Olha para o Apocalipse e não tenha medo. Sinta-se encorajado, porque o cordeiro imolado triunfa sobre o dragão. Isso é maravilhoso. Próximo slide, gosta do último? É o último, é o último. As diretrizes para a gente poder ler, né? Vai. Os quadros, Apocalipse são quadros, tá? Acerca no futuro,
mas são apenas quadros. O quadro ele não apresenta realidade, ok? Mas não são realidade. Os quadros sobre juízo, quando você tirar Apocalipse e chegar na passagem desse quadro de juízo, não significa que vai acontecer amanhã, mas que ocorrerá. Quando? Não sei. Pode até acontecer de pagar lá atrás, mas também vai acontecer para nós hoje. Lembra da profecia? Passado, presente e futuro, ela sempre vai ser cumprida. Porque é a palavra de Deus, né? Quadro temporal, vinculado ao escatológico, ou seja, as coisas por vir, não são simultâneos, mas uma possibilidade do ainda não. Tá? E os quadros que são escatológicos, que falam do futuro, precisamente do futuro, está aqui, ó. Apocalipse 11, de 15 a 19, e o 19, capítulo 19 a 22. Esse é o futuro. Tá? Esse deve ser interpretado como tal, como escatológico. Próximo slide, eu acho que terminou. Conclusão. Vamos abrir a Bíblia rapidamente em João, capítulo 1. E eu quero fechar com essa palavra. João, capítulo 1. E outra coisa, quando vocês lerem os evangelhos, procurem comparar com o outro. Existe diferença, mas não significa que a Bíblia se contradiz. Mas aí você vai entender a cabeça do autor. Por que ele escreveu determinada coisa depois de determinado negócio que no outro parece depois. Né? Para vocês terem uma ideia. Então, deixa eu só ler o papel da hermenêutica e fazer uma devocional e perceber o papel da hermenêutica em João capítulo 1, versículo 35 a 42. Diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Botei 35, mas é 42. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Qual é o próximo slide, João? Eu poderia interpretar, seria o correto, né? Interpretar, mas eu já fiz esse trabalho. Poderia ler e explicar, mas eu já fiz esse trabalho e eu já trouxe as aplicações. Ok? Isso é devocional. Você trazer a aplicação para os nossos dias. Você como conselheiro, você como quem vai aconselhar alguém, existem alguns princípios da hermenêutica aqui que você deva fazer como conselheiro. Primeiro, guarda o coração do orgulho. João Batista, ele não apontou esforços, mas ele apontou: aquele é o Cristo. Ele poderia falar assim: caramba, estou perdendo discípulo. Né? Hoje em dia, quem gosta de perder discípulo, né? Quem gosta de perder mesmo de Cristo? Mas ele apontou para o Cristo. Então guarda o teu coração do orgulho, porque o conselheiro, ele pode ser visto como, entre aspas, o salvador daquela vida. Guarda o teu coração do orgulho, como João Batista. O segundo ponto, a segunda aplicação, isso aqui é hermenêutica, gente, é trazer para os nossos dias esses textos. O segundo ponto é: aponte sempre Cristo às pessoas. O que João Batista fez? É ele, o Cristo. Você, como conselheiro, você precisa apontar Cristo para as pessoas, como João Batista fez. E o terceiro é: leve as pessoas até. Não foi isso que André fez com seu irmão? E o levou até Jesus, porque achamos o Messias. Meu amado, minha amada, você no dia de hoje, eu tenho a plena certeza de que você já encontrou Jesus. E agora você, como um pretenso conselheiro, porque é isso que Deus quer da tua vida, você precisa guardar o teu coração do orgulho, você precisa apontar sempre Cristo às pessoas, e você precisa levar as pessoas até Cristo. Faça isso com toda a dedicação,
com todo amor. E que Deus te abençoe. Amém. Amém.